A paz esteja convosco. Neste momento, iremos fazer uma meditação na palavra de Deus, que se encontra registrada em Isaías, capítulo 38, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Esta é a palavra de Deus para meditarmos neste momento. Ezequias foi um rei que andou com Deus em obediência, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos, e andou fazendo uma obra tão gloriosa, porque ele estava em obediência à palavra de Deus, e Deus lhe honrou poderosamente em todos os sentidos. Lhe deu honra, lhe deu riquezas, lhe deu fortalezas. Deus verdadeiramente foi com Ezequias, porque Ezequias estava fazendo uma obra que agradava a Deus. Mas com o passar do tempo, este mesmo Ezequias deixou que o seu coração se exaltasse e começou a não mais agradar ao Deus Todo-Poderoso. E veio uma enfermidade mortal para o rei Ezequias, e Deus assim usou o profeta Isaías, que foi até ele e disse: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. E naquele momento, Ezequias, ao ouvir esta mensagem tão terrível, ele virou seu rosto para a parede e chorou muitíssimo, se humilhou e disse: ó Senhor, eu andei com sinceridade em teus caminhos, na tua presença, e fiz o que era bom aos teus olhos. Mas naquele momento de humilhação, ele reconheceu que tinha desagradado a Deus. Desde quando ele disse: eu andei, não estava mais andando, nem ele, nem tampouco a sua casa. E por isso mesmo veio a punição da morte, porque ele havia deixado o caminho do Senhor, havia deixado de agradar a Deus. Quando o homem ou a mulher deixa de agradar a Deus, ele está deixando de andar no caminho do Senhor, de andar em comunhão com Deus. E isto foi o que Ezequias fez. Começou a fazer algo, praticar coisas que não estava agradando a Deus. No livro de Eclesiastes, o capítulo 7, versículo 8, a palavra de Deus vem dizer para todos nós: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Muitos começam muito bem, agradando a Deus, obedecendo, crê na palavra de Deus, crê em Jesus, se batiza, mas logo olha para trás, começa a se desviar da verdade, começa a sair da obediência ao nosso Deus e começa a vir sobre a sua vida as consequências, porque o pecado traz as consequências terríveis, e muitos não têm chegado no final agradando a Deus. Você
que está neste momento ouvindo esta palavra, pregador, pregadora, ministro, você que já exerceu ou que está exercendo o ministério da palavra, fazendo a obra de Deus, tenha cuidado, porque muito depois de tantos anos de ministério, diploma na parede, cheio de diploma no gabinete, no escritório, fazenda, carros, riqueza, honras, mas tem deixado a vontade de Deus e tem se desviado por outros caminhos, fazendo a sua própria vontade, fazendo a vontade do seu próprio coração, e tem desagradado ao Deus Todo-Poderoso, e muitos chegam ao final da vida derrotados, fracassados, envergonhados, decepcionados, porque no final da vida não estão andando com Deus. Salomão, o rei, também, no final da sua vida, começou a entrar por um caminho desagradável de idolatria, de prostituição, de pecado, fazendo tudo que era desagradável a Deus. E você, pense bem, se o justo deixar de praticar a justiça, ele morrerá. E a justiça do passado que ele praticou não lhe salvará. Precisamos permanecer. Olha tu que está em pé, que não caia. E o livro de Lamentações fala: ai de nós porque pecamos. A coroa caiu da nossa cabeça. Tem muitos perdendo a coroa. Tem muitos que andam muitos anos na presença de Deus, mas no final da vida eles olham para trás, eles tomam uma vereda errada. Lembre-se de uma coisa: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós fomos chamados e escolhidos por Deus para fazer a sua vontade até o fim. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é servir a Deus por alguns anos. Nós precisamos servir a Deus durante toda a nossa vida. Agradar a Deus em todo tempo, seja alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Não deixe o Espírito Santo sair da sua vida, porque sem o Espírito Santo, o homem ou a mulher não é nada. Não tem sentido a vida sem obediência a Jesus. Não tem sentido a vida sem obediência a Deus. Pare para pensar, quando nós meditamos na história dos sacerdotes, na história dos reis, na história dos profetas, muitos chegaram ao final derrotados. Perderam a coroa, muitos perderam a vida eterna, renunciaram. Tenha cuidado, não deixe que nada e nem ninguém apague esta luz que é Jesus que está em você. Permaneça, o segredo é permanecer. Lembre de uma coisa: é melhor o final das coisas do que o princípio delas. Muitos finais, eles não são felizes. Moisés, durante 40 anos, conduziu o povo pelo deserto, mas Deus disse: Moisés, você não vai entrar. E Moisés, você vai morrer, sobe no monte. Moisés subiu no monte, olhou a terra maravilhosa que emana leite e mel. Ele viu com seus olhos. Moisés tinha 120 anos e Deus disse: Moisés, desce e morre. E Moisés ali morreu e não entrou na terra que tanto ele lutou, tanto ele trabalhou, tanto batalhou para entrar na cidade de Jericó, a cidade que emana leite e mel. Mas quem entrou foi Josué e o povo de Deus. Moisés morreu e não entrou naquele lugar que tanto ele almejou. Então você também tenha cuidado para o seu final não ser amargo. Tenha cuidado para o seu final não ser uma decepção, não ser uma vergonha. Porque Jesus disse que naquele dia muitos vão dizer: Senhor,
Eu não curei em teu nome, eu não expulsei demônio em teu nome não fiz muitas maravilhas, eu não comia e bebia na tua presença. E o Senhor vai dizer: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, todos vós que praticais iniquidade. O pecado, ele separa o homem ou a mulher de Deus. Muitos estão fazendo grandes obras até aí, mas não tem comunhão com Deus. E essa grande obra que está fazendo não lhe levará à salvação, porque a nossa salvação é através da obediência, reconhecer que somos um pecador, que Cristo é o único Salvador e entregar nossa vida para Ele e servir ao Senhor em espírito e em verdade durante toda a nossa vida. Que Deus abençoe. Guarda essa palavra no seu coração. É melhor o fim das coisas do que o princípio dela. Eclesiastes, capítulo 7 e versículo 8. Deus abençoe e vamos em frente, permanecendo até o grande dia da volta do Senhor Jesus. E que Deus abençoe em nome de Jesus.